A partir dos meados dos anos 90, uma lenda sobre uma certa criatura aterrorizou a América Latina inteira, principalmente em zonas rurais e cidades pequenas. O suposto monstro fez vítimas até mesmo aqui no Brasil, isso segundo a mídia. Araçoiaba da Serra era uma pacata e tranquila cidade do interior de São Paulo. Até que os moradores começaram a receber a visita de uma estranha criatura. Será que dessa vez é mesmo o famoso chupa-cabras? Durante anos e anos, programas de TV, jornais e sobretudo histórias contadas de boca a boca mesmo, mantiveram viva a lenda da criatura de origem desconhecida que se alimentava e drenava completamente o sangue de animais durante a noite. E de fato, animais estavam sendo atacados. Algumas pessoas tiveram motivos reais para acreditar e temer o chupa-cabra. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos dissecar e entender o fenômeno do chupa-cabra. Ele existiu ou não? O que estava secando o sangue dos animais e quem estava atacando eles? Veremos como, de forma muito interessante, ficção e realidade caminharam juntas nessa história. Para início de conversa, o que era o chupa-cabra? A lenda nos diz que o chupa-cabra é uma criatura de origem desconhecida. Durante o passar dos anos, diversas histórias mirabolantes surgiram, que era um alienígena, que era o bicho de estimação de um alienígena que foi abandonado na Terra, que era um demônio, um experimento americano que fugiu do laboratório, e a lista segue. Já os relatos sobre a aparência da criatura ou como ela executava seus ataques variam e variam demais, mas alguns detalhes formaram o padrão da lenda. O chupa-cabra sempre atacava à noite e apenas animais, galinhas, coelhos, cães e gatos, algumas vezes vacas, cavalos, porcos e, claro, ovelhas e cabras. Animais do campo, animais criados em zonas rurais. O chupa-cabra não entrava em cidade grande. Mas o mais peculiar é que, por mais que às vezes ele matasse dezenas de animais de uma vez só, ele não os devorava. O chupa-cabra se alimentava apenas do sangue, sugava, drenava completamente o sangue dos corpos dos animais. As pessoas que tinham suas criações abatidas e davam depoimentos diziam que os animais amanheciam mortos e secos. Eram encontradas marcas de mordidas, perfurações, e se acreditava que era por ali que o sangue era drenado. E aqui está estabelecida a lenda. O grande X de todo o mistério do chupa-cabra é que, de fato, alguns produtores rurais estavam amanhecendo com bichos mortos. Às vezes era um punhado de galinhas mortas no galinheiro, às vezes apenas uma única vaca, outras vezes todo o rebanho de ovelhas, um ataque violento o suficiente para deixar o pasto vazio. Era o chupa-cabra? Esse monstro realmente existiu? Agora que já entendemos todo o caso e temos todo o cenário, vamos resolver o mistério. Toda essa história de chupa-cabra começou exatamente em 1995 em Porto Rico. Uma mulher chamada Madeline Tolentino disse ter avistado uma criatura que se parecia com um alienígena pela janela de sua casa. O retrato falado que Madeline fez sobre o monstro definiria a primeira forma, digamos assim, das várias que o chupa-cabra viria a ter. De fato parecido com um alienígena clássico,
no máximo 1,5 metro de altura, olhos grandes, cabeça desproporcional ao corpo, porém também com uma pelagem com manchas escuras, garras nas mãos e nos pés, além de longos espinhos nas costas. A imagem dessa criatura se espalhou com o vento, junto do boato de que ela estava atacando animais em fazendas ou em cidades pequenas. A mídia, inclusive, ajudou muito na repercussão dessa história. Eu duvido muito que exista algum país na América Latina inteira que não tenha noticiado algo sobre o tenebroso monstro chupa-cabra. Programas de rádio, noticiários na TV, jornais impressos. Todas as principais mídias da época descreviam a criatura ou contavam relatos de pessoas que diziam ter visto ela. Aqui no Brasil, talvez o episódio que mais tenha ajudado a propagar a história do chupa-cabra tenha acontecido em 1997, quando o saudoso Domingo Legal de Gugu Liberato começou a acompanhar os relatos das pessoas e dar palco para cientistas céticos e entusiastas sobrenaturais discutirem entre si. Mas, minha gente, nós estamos hoje abordando o assunto do chupa-cabras. Assunto de muito interesse. Vejam depoimentos de pessoas que dizem ter visto os chupa-cabras. Enorme, muito feio, muito grande, de umas unhas enormes, é um monstro mesmo. Enfim, espero que tenha ficado claro que o chupa-cabra passou de lenda urbana local de Porto Rico para um fenômeno mundial. E com tantas coisas acontecendo, com tantas pessoas fazendo relatos diferentes, tantos programas de TV querendo se aproveitar da intensidade do assunto e do interesse do público por ele, óbvio que isso começou a virar uma bagunça. Como uma febre, ele saiu de Porto Rico, passou pelo México e agora contamina o Brasil. O chupa-cabras, um estranho ser que vive do sangue de suas vítimas, já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná. E muitos estudiosos estão levando a sério o que só parecia folclore. Um rastro de mortes sem explicação, de visões assustadoras e de acontecimentos fantásticos construiu a lenda. Agora existiam inúmeros retratos falados da criatura, além da variação na aparência, o modus operandi do chupa-cabra também começou a oscilar. Às vezes sugava completamente o sangue dos animais, às vezes deixava uma poça de sangue espalhada em volta deles, atacava apenas durante a noite, mas às vezes aparecia durante o dia, às vezes fazia um furo no couro dos bichos, às vezes dilacerava e arrancava órgãos. Foi nesse ponto, no final dos anos 90, que todas aquelas histórias de origem também começaram a surgir, que o chupa-cabra era um demônio, um experimento dos Estados Unidos que deu errado, um alienígena, um animal carnívoro não catalogado até agora pela ciência e por aí vai. E com isso, a história foi perdendo credibilidade, já não era mais uma novidade, havia virado uma bagunça, o público foi perdendo interesse. Até que, no início dos anos 2000, algo aconteceu. Ao redor do mundo, alguns fazendeiros começaram a dizer que haviam encontrado em suas propriedades cadáveres de chupa-cabra, e isso reacendeu a história novamente. Nessa época, início dos anos 2000, a forma mais divulgada do chupa-cabra já era outra. Era uma criatura quadrúpede, parecendo uma hiena, só que com uma cara muito mais assustadora e monstruosa, completamente diferente do chupa-cabra de 1995. O único detalhe que se mantinha igual eram os espinhos nas costas. Pois bem, e os cadáveres encontrados, quase todos, eram de quadrúpedes. Mais uma vez, através de tudo quanto é mídia, a notícia foi divulgada. Obviamente, depois de 5 anos dessa história,
todos queriam ver finalmente a aparência verdadeira do chupacabra. E as fotos divulgadas eram como essa daqui, por exemplo. Mas, como você, espero eu, já está deduzindo, por mais que essa foto seja esquisita, não parece ser algo de outro mundo ou vindo do inferno. Talvez as pessoas que apareceram com esses corpos de chupacabra não contassem com uma coisa chamada exame de DNA. Vários e vários exames de DNA foram feitos nessa época. Sempre era um coiote, uma raposa, um cachorro do mato ou algo do tipo. No programa do Gugu, uma pessoa até apareceu com a cabeça de uma arraia mumificada, dizendo que era a cabeça do chupacabra. O cara teve a coragem de aparecer com uma cabeça de peixe. Esse é um velho truque usado até os dias de hoje, inclusive aqui no YouTube. Pessoas sem nenhum compromisso com a veracidade, utilizando imagens falsas e desinformação para alcançar o puro sensacionalismo. É muito comum internet afora você topar com a imagem de um animal muito feio, muito esquisito e de aparência bizarra. E a descrição dessas imagens diz que na verdade aquilo é um monstro, um alienígena, um animal mutante bizarro. Quando não é uma montagem muito tosca, sempre é a foto de algum animal mumificado ou com alguma deficiência, alguma doença, ou até mesmo que já está morto e em algum estado de decomposição. Assim como aconteceu com cada suposto cadáver de chupacabra desmistificado nos exames de DNA. Mas ainda resta uma pergunta a ser respondida. Se o chupacabra não existe, então quem ou o que estava atacando os animais nas fazendas e sugando o sangue deles? Para responder isso, agora eu quero apresentar para vocês um homem chamado Benjamin Radford. E na minha opinião, esse cara tem um dos trabalhos mais legais no mundo. Resumidamente, Benjamin faz parte do Comitê de Investigação Cética, uma organização independente de detetives e investigadores, porém que só cuida de casos considerados sobrenaturais ou extraordinários. Só que eles pegam esses casos sobrenaturais e cuidam de forma científica, desmistificando a coisa toda de ponta a ponta. O próprio Benjamin já teve vários de seus livros disputando e ganhando prêmios em categorias científicas. Ele já desmistificou fantasmas, OVNIs, a famosa foto do monstro do lago Champlain, o famoso incidente de Dyatlov Pass e também o chupacabra. Esse último, aliás, é um de seus trabalhos mais notáveis. Vamos começar pelos ataques. Senhoras e senhores, ataques de animais selvagens a animais de criação em fazendas sempre aconteceram e ainda acontecem. Eu mesmo, fazendo a pesquisa para esse vídeo, achei essa notícia aqui no G1 de meros 4 meses atrás. E como vocês podem ver, animais às vezes matam sim, sem necessidade, matam por matar e não se alimentam da presa. Isso é algo banal, que ninguém dá muita atenção de tão comum que é. Porém, na época do chupacabra, qualquer ovelha ou galinha que amanhecesse morta já era o suficiente para gerar burburinho, conversa do povo que estava acompanhando e talvez amedrontado de verdade com aquelas notícias sensacionalistas da TV. Certo, e quanto à falta de sangue nos corpos dos animais? Na verdade, como várias autópsias posteriores apontaram, os animais tinham sangue sim em seus corpos. Acontece que, quando um animal morre, obviamente, o seu coração para de bater.
o fluxo sanguíneo é interrompido. O sangue vai se assentar na parte de baixo do cadáver e, consequentemente, coagular, secar, deixar de ser líquido. É uma daquelas coisas que nós nem imaginamos, mas na verdade é até muito óbvio. Outra observação muito interessante de Benjamin em seu livro sobre o chupacabra é sobre os relatos. Ele, eu e acho que você também não somos inocentes o suficiente para acreditar que todo mundo que aparece nesses programas de TV falando que viu um OVNI, um fantasma, um lobisomem, tá falando a verdade, correto? Mas também não precisamos dizer que todo mundo lá está mentindo. Às vezes a pessoa de fato vê algo e se confunde. Vê ou escuta alguma coisa, não entende o que é aquilo e inventa uma explicação na cabeça. Animais com lepra ou sarna, por exemplo, muito facilmente poderiam ser confundidos com um monstro de verdade, assustador ou uma versão do chupacabra. E é por isso que no início do vídeo eu disse que ficção e realidade alimentaram uma a outra para a formação e longevidade da lenda do chupacabra. De fato, animais estavam sendo atacados. De fato, esses animais amanheciam o dia sem sangue em suas veias. De fato, existiram pessoas que viram alguma coisa e possam ter confundido de verdade na cabeça delas com o tal chupacabra tão insistentemente divulgado nos jornais e programas de TV. Então, na minha opinião, o fenômeno chupacabra é uma bagunça de pessoas querendo 15 minutos de fama, as próprias emissoras de televisão levando à exaustão uma história exagerada, animais sendo atacados de verdade em fazendas, pobres animais doentes aparecendo nesses lugares e sendo confundidos com o tal monstro, ansiedade e medo da população. Enfim, vocês já entenderam. Eu vou encerrar com uma afirmação do próprio Benjamin Radford. As pessoas, no fundo, gostam dessas histórias fantásticas. E por mais que a ciência vá pouco a pouco derrubando uma por uma, as pessoas nunca deixarão de contá-las. Senhoras e senhores, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalhão enorme pesquisar e organizar tudo isso, juntar imagens, fazer esse roteiro. Então, se você quiser me ajudar de alguma forma, por favor, dá uma conferida aí no Apoia-se. A partir de R$2 você já pode ser um patrocinador do canal. E eu agradeço de verdade cada um de vocês que já estão por lá. É isso, até o próximo vídeo e fui!